interação, brincadeiras, risos, lágrimas. O colinho da mamãe. Um cromossomo a mais. E muitas formas de receber a notícia. Devido a ter mesmo o preconceito, né? A gente leva meio que um choque. Mas assim, eu queria muito ser mãe. E até me perguntaram, e agora o que você vai fazer? Eu falei, vou cuidar, né? Com certeza e amar, porque é meu filho. E vi que ela tinha síndrome de Down. Ela nasceu de um parto domiciliar. E antes da equipe médica me comunicar, eu percebi os traços como os da síndrome. E eu logo falei com o pai, né? Eu esperei um momento de estarmos só nós três. E eu falei pra ele, ela tem síndrome de Down. E aí ele mesmo recebeu numa boa e não foi chocante pra gente. A síndrome de Down afeta uma a cada 700 crianças. É uma condição causada por uma alteração genética. O núcleo de cada célula apresenta um cromossomo a mais, ou seja, 47 em vez de 46. A falta de informação é um problema ressaltado por todos. Hoje a gente não tem estatísticas sobre a síndrome de Down no Brasil. E isso faz com que seja muito difícil pensar, planejar e cobrar por política pública, né? A gente não sabe qual é o tamanho da população com síndrome de Down, a gente não sabe onde essa população nasce mais ou nasce menos. Você fica assustado porque essencialmente tem uma falta de informação, porque a sociedade ainda é muito fechada. Frequentemente a forma que é dada a notícia é uma coisa assim horrível, traumática assim, para a mãe, para a família, que assim, mais frequentemente você diagnostica a síndrome de Down no nascimento. E não é incomum o médico falar assim, eu tenho uma notícia horrível para te dar. A gente acha que é por alguma coisa que a gente deixou de fazer, né? Por ignorância. Porque se você procura se informar, você vê que não tem nada a ver com isso, né? Querendo suprir essa falta, o Movimento Down foi fundado em 2012, no Dia Internacional da Síndrome de Down. O Movimento Down nasce, na verdade, como uma plataforma de comunicação em que o objetivo fundamental é produzir e difundir informação qualificada com foco nas famílias, com foco em apoiar as famílias para que elas possam apoiar as suas crianças e o desenvolvimento das suas crianças. A entrada na escola é uma etapa desafiadora. Uma das preocupações que a gente encontrou nessa escola, inclusive, é que ela só aceita criança que esteja andando. E o Henrique, por conta da síndrome de Down e da hipotonia que ele tinha, que era acentuada, ele demorou a andar. Então a gente tinha uma escola que aceitava o Henrique, né? No entanto, essa escola exigia que ele andasse. Hello, cadê a Constituição? Cadê meu direito à educação? Né? Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito pensada. Como é que essa questão da deficiência acaba gerando mais ciclos de exclusão baseada em questões socioeconômicas, né? Que é grave, é cruel. A inclusão, não só na escola, mas em sociedade, é um desejo. A gente consegue ter o direito de estar numa escola regular, todo mundo reconhece o benefício da integração, mas quando você vai se reunir só fica tudo segregado, e não é assim. Essa desintegração, essa segregação que a gente vive na sociedade ainda faz a gente focar as diferenças. Essa tem, essa não tem síndrome de Down, em vez de a gente focar naquilo que a gente tem de afinidade. Mas alguns avanços já são visíveis, principalmente com a Lei Brasileira de Inclusão. O marco normativo ele é fundamental, né? Porque ele, em alguns casos, inaugura uma série de direitos, em outros casos, reafirma e legitima uma série de outros direitos. Mas ele, por si só, não é suficiente. Quer dizer, as políticas públicas precisam acontecer para que esses direitos sejam efetivados. As mães lutam para que os direitos de Luísa, Noah, Desirê e tantas outras crianças sejam respeitados, porque acreditam na importância dessa inclusão e da convivência. A Luísa faz natação desde os 7 meses, num grupinho, tipo, só ela é Down. E assim, nós mães, porque a maioria é tudo filho único. Então a gente se reúne de 15 em 15 dias, bota as crianças todas para brincar, ou na casa de um ou de outro, ou no parquinho, numa pracinha. A gente leva a Desirê para
Todos os lugares que a gente vai. A gente não tem, assim, o programa separado, assim, né, do casal e da Desirê, é tudo junto. A gente é uma família, então, assim, ela frequenta a praia, ela frequenta as festas, e tudo respeitando a rotina de uma criança. E ressaltam que crianças são crianças. Uma coisa que você descobre quando você tem um filho com síndrome de Down é isso. Esbirra, brinca, reclama, te testa, é tudo igual. Desejando que certos preconceitos sejam deixados no passado. Eu tenho 2 filhas, uma com 4 e uma com 1 ano de idade. Várias pessoas perguntam assim, nossa, o que você vai fazer com a Camila quando ela crescer? Ué, eu provavelmente vou falar mal dela, né? Porque ela não vem me visitar, não me liga e tal. E quem disse que a Alice vai sustentar e a Camila não? É um pressuposto que o outro não tem capacidade. Isso precisa ser rompido. E muitas vezes as crianças dão a melhor resposta. A Aline conta como falou sobre Noah para os irmãos dele. Eu não sabia como falar para ele. E na hora que quando a psicóloga perguntou para ele se ele sabia o que era síndrome de Down, ele não sabia, porque ele não conhecia. Aí ela foi e deu um exemplo. As pessoas geralmente têm o olho puxadinho. E ele tem o olho puxadinho. Ele falou, então eu também tenho, porque eu também tenho o olho puxadinho. Então naquele momento assim me desconcertou. Eu vi que não precisava, a criança não tem o mesmo olhar que um adulto tem. Dosar atenção e afeto entre os filhos é uma preocupação das mães, mas parece que não há motivo para isso. Essa semana eu perguntei para o meu filho de 10 anos se ele se sentia um pouco de lado, se ele achava que eu amava menos ele. Ele falou, não, mas você não faz isso, eu me sinto amado igualmente. A estimulação nos primeiros anos é fundamental e pode ser feita dessa forma, com simples caixa e bacia, numa brincadeira, como vemos Luiz e João. Foi desenvolvido exatamente para trabalhar a parte de estimulação precoce com crianças com as necessidades pertinentes à síndrome. Ele foi pensado a partir dessa lógica de que muitas vezes, principalmente no tamanho do Brasil, né, você não tem atendimento perto de estimulação precoce. As crianças vão uma vez na semana, 2 no máximo, fazer fisioterapia ou fono, enfim, os processos terapêuticos. E que em casa, que é a maior parte do tempo onde ela fica, que a mãe pudesse não ficar dependente desse atendimento, que ela pudesse em casa ter maneiras de estimular o filho dela no cotidiano, no banho, na brincadeira. As caixas podem ser feitas de acordo com a demanda de cada criança. Você pode trabalhar numa altura em que ela tenha que se apoiar na caixa para poder brincar, você vai trabalhar a postura, você vai trabalhar a força muscular dos braços e das pernas. O material é pensado a partir da intenção que eu dou aquilo. O que eu pretendo com aquilo, eu vou escolher um objeto, uma altura de caixa, um espaço de tamanho para a criança puxar e colocar coisas dentro da caixa. Flávia, psicóloga e dona de uma loja de brinquedos, conta um pouco sobre o retorno desse projeto. Então a criança vai tentando levantar a cabeça, e quando conseguia elas mandavam foto da criança ou buscando alguma coisa na caixa, ou com chocalho, com a cabeça levantada. Então muitos assim levantavam efetivamente, era lindo, assim, que as mães ficam muito felizes no momento de perceber como que elas estão fazendo, tem esse resultado tão simples, não precisa de um objeto caro ou que tenha uma tecnologia avançada, é um chocalho com uma semente, é uma caixa que ela construiu, então isso tem uma coisa gratificante também ali, né? De vez em quando ela percebe a conquista do filho. E relata o cuidado em não sobrecarregar ainda mais as mães. São muito cobradas e elas são muito ocupadas, assim, né? Assim, tem uma demanda, muitas vezes tem outros filhos, é longe, tem que pegar um transporte para levar a criança até determinado lugar. Então, assim, a gente tentava também estar trabalhando com essas questões do que elas podiam fazer na hora das atividades que elas já fazem, para não botar mais uma coisa na vida dessas mulheres. Voltando ao início da reportagem, o que essas mães desejam? Eu tô vendo ele crescer igual a todas as crianças, feliz, para mim é o mais importante. Um recado. Síndrome de Down é uma das características desses indivíduos que são parecidos com seus pais ou com as suas mães e que são geniosos, felizes, tristes, emburrados, são eles mesmos.